Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu estou com um exercício aqui, referente a circuitos elétricos em corrente alternada, circuitos 2. Bom, esse é um exercício simples aqui. Eu já praticamente fiz aqui a matematização no quadro para a gente ganhar tempo, para o vídeo ficar menor. E basicamente o que o exercício solicita é a impedância total, a impedância equivalente de todo o circuito. A gente tem uma fonte de tensão alternada, que não foi informado no exercício, porque a gente não vai precisar desses valores, nem de tensão, nem de frequência. A gente tem um valor de resistência de 68, um indutor de 60 de reatância indutiva e um capacitor de 20 de reatância capacitiva. Então foi dado as oposições, foi informado as oposições. Esse circuito é um circuito misto, mesmo que simples, é um circuito misto. A gente tem uma série do indutor com capacitor e esse conjunto aqui se torna um elemento em paralelo com o resistor. Então, para a gente encontrar a impedância total do circuito é bem simples, Eu segui aqui um passo a passo. Veja, nós temos aí então que a reatância indutiva é 60, a reatância capacitiva 20. Eu registrei aqui. Primeira coisa, eu vou chamar esse conjunto aqui de Z equivalente 1, Eu chamei aqui de Z equivalente 1 para facilitar. Então, impedância equivalente. Aqui, na verdade, eu nem coloquei 1, Eu deixei só Z equivalente. Então, vou tirar aqui e deixar só Z equivalente. Então, o Z equivalente é representado pela parte real, mais o J, que é a parte imaginária, representação retangular ou cartesiana, vezes XL menos XC. Então, XL 60, XC 20, 60 menos 20, quem está predominando aqui é o indutor. Então, a gente vai ter um sinal positivo. Então, mais J 40. Como a parte resistiva apenas deste elemento da impedância equivalente dessa série, a gente está considerando um indutor ideal e um capacitor ideal, não existe parte resistiva, então a resistência é zero. A parte real aqui do número complexo é zero. Consequentemente, a gente chega aqui num valor de basicamente 0 mais J40. Então essa é a impedância equivalente desse arranjo ou desse ramo aqui do meu circuito. Ok? Se a gente fizer a conversão, aqui eu fiz a conversão direto, Mas se a gente fizer a conversão, a gente vai ter basicamente 40 de módulo com um ângulo de 90. O ângulo de 90 por quê? Porque é uma impedância com predominância indutiva. E a parte resistiva vale zero, então o próprio valor da parte imaginária vai ser o módulo. Ok? Então a gente tem aqui a impedância equivalente, representada de forma retangular, representada de forma polar. Encontrando essa impedância, a gente poderia desenhar aqui uma caixinha representando ela, eu não fiz isso. A gente basicamente vai ter um resistor em paralelo com essa impedância. Então a gente tem dois caminhos, O primeiro caminho é a soma dos inversos, A fórmula que a gente utiliza aí, para associar resistências em paralelo. Então 1 sobre ZT igual a 1 sobre R, parte real, mais 1 sobre a impedância equivalente. Então, esse elemento em paralelo com esse elemento. Esse é o caminho mais trabalhoso. A gente poderia ter feito por ele, mas daria mais trabalho. Como a gente só tem dois elementos, a gente usa a regra do produto pela soma. É mais fácil. Então, a gente vai pegar um elemento, multiplicar pelo outro e dividir pela soma dos dois. Então, basicamente isso. Então, dessa forma, eu optei pela segunda forma aqui de fazer. Então, desta forma, a gente tem que a impedância total do meu circuito, que é o paralelo das duas, vai ser a resistência, que é 68. Veja que eu coloquei, tanto o numerador quanto o denominador na forma polar. Porém, aqui na segunda etapa, na continuidade aqui desse cálculo, eu transformei essa parte do denominador para retangular. Por quê?
Porque é muito mais fácil eu trabalhar com números na representação polar para multiplicar e dividir. E números na representação retangular para somar e subtrair. Então, dessa forma, né, eu vou ter aqui 68, como é um resistor, ângulo de zero, né, ele está em fase, vezes a impedância equivalente que a gente encontrou, que é 40 com ângulo de 90. 40 com ângulo de 90. Dividido por 68 com ângulo de zero, mais 40 com ângulo de 90. Aí eu peguei, basicamente, né, 68 com ângulo de zero, eu posso representar, né, parte real, 68, mais J0. Não tem parte imaginária, porque é um resistor. Mas eu volto aqui na representação retangular da impedância equivalente daquele ramo, que é 0 mais J40. Então, 0J com mais J40 vai dar J40. E 68 mais 0, 68. Então, eu representei aqui, ó, nessa parte, né, que a impedância total vai ser o quê? Vai ser 68 vezes 40, deu 2.720. E os ângulos a gente soma 0 mais 90 vai dar 90. Dividido por 68 mais J40. Como a gente tem uma divisão, é muito mais fácil, né, eu transformar esse elemento para polar, para que eu possa fazer a divisão. Divido os módulos e subtraio os ângulos. Então eu fiz essa conversão aqui, né, eu já comentei sobre isso, na calculadora é muito simples de fazer, mas eu fiz aqui de forma manual. Então eu peguei aqui para encontrar da forma retangular para a forma polar, para encontrar o módulo, né, o módulo da impedância, dessa impedância parcial aqui, né, que eu coloquei esse asterisco, vai ser Pitágoras, né, raiz do termo A ao quadrado mais o termo B. Quem que é o termo A? 68, termo B 40. Encontrei o módulo. Para achar o ângulo, que é o θ, basta eu fazer tangente, né, elevado a menos 1, ou 1 sobre tangente, do termo B, que é o imaginário, dividido pelo termo A. Dessa forma, encontrei o ângulo de 30,47. Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar desse termo, eu repeti, né, essa divisão, mas eu usei aqui o 78 com o ângulo de 30. Fazendo essa divisão, né, 2.720 por 78,89, a gente vai ter 34,48. 90 menos 30 vai me dar 59,53. Então, né, o resultado final aí da nossa matemática aqui seria basicamente essa resposta aqui. A impedância total, representada na forma polar, vai ser 34,48 com ângulo de 59,53. Para converter esse polar para retangular, eu já aproveitando a oportunidade, né, eu fiz aqui, a gente tem essa estrutura, né, que é a impedância total, na representação retangular é um termo A real mais ou menos JB, que é o termo imaginário. Então, o termo A eu encontro com o cosseno do ângulo de θ. Quem que é o ângulo? O ângulo, nesse caso aqui, ó, é o 59,53 vezes 34. 34 é o módulo, 34,48. Daí eu encontro aqui, né, na verdade encontrei aqui o termo A, 17,48, depois encontrei o termo B, 29,72. Lembrando que para encontrar o A é o cosseno, para encontrar o B eu trabalho com o seno. Então fiz a conversão e representei. Por fim, aqui, ó, eu redesenhei o circuito, um circuito equivalente a este circuito aqui, né? Então eu tenho uma parte resistiva, 17,48, e uma parte indutiva, que é representada por essa reatância, né? 29,72. Se eu quisesse encontrar a indutância, né? Como eu tenho a reatância, então eu precisaria apenas da frequência do sinal de saída. Eu estou considerando que a frequência é 60 Hz, né? Nesse caso, que o exercício nem solicitou isso, ele pediu apenas a impedância total, mas se a gente quisesse fazer isso, ficaria, né, que a impedância, a reatância indutiva é ômega L. Ômega é 2π vezes F. Então, se a gente isolar o L, a gente vai ficar com a reatância dividido por 2π vezes F.
Eu considerei F60, 2π vezes 60 vai dar aproximadamente 377. Então seria 29,72, que é a indutância, desculpa, a reatância indutiva, dividido por 377. A gente chega aqui numa indutância final, né, desse equivalente de 78,8 milihenries. E a representação gráfica, né, aqui desse termo, da impedância, nós temos que a parte real aqui, representada de preto, é 17,48, esse elemento aqui. A parte imaginária, representada de roxo, aqui, ó, seria 29,7. O módulo disso, que seria esse vetor, 34,48, aqui a gente tem esse valor que a gente encontrou, com um ângulo de 59, quase 60 graus, né, de 59,53. Essa seria a representação. Como a predominância é indutiva, né, a gente tem aqui nesse quadrante, né, todos os elementos. Ok? Forte abraço aí, bons estudos, faça mais exercícios, né? Trabalhe mais esses tópicos e, né, acompanhe aí os vídeos que a gente está colocando aí no canal para ajudar aí os colegas e estudantes desses tópicos aí de circuitos em corrente alternada. Um abraço aí, até mais.